Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre as aplicações de transformadas de Laplace. Já fizemos um exercício na aula passada, vamos fazer mais um para fixar a ideia. Então, o que a gente definiu na aula anterior era de que essas aplicações de transformadas servem para a gente resolver problemas, principalmente de problemas de valor inicial. A gente tem uma equação, transforma ela utilizando o processo de transformada de Laplace, resolve a transformada, aplica a transformada inversa e aí encontra a solução da equação original, que normalmente é trabalhosa de fazer. Nós já definimos anteriormente que a transformada de y é igual a ys, transformada de dy dt, que é a derivada primeira, é o sys menos y0, e agora a gente vai definir a transformada da derivada segunda. Transformada de y duas linhas é igual a s de ys menos s de y0 menos y' de zero. Né? Esse y' normalmente é uma condição do PVI, assim como o y0 também é, certo? Então, nós vamos calcular e determinar a solução desse PVI que está aqui embaixo, que é o y duas linhas menos 6y' mais 9y igual a t ao quadrado exponencial de 3t. Então, a gente vai fazer esse processo. Vai transformar, resolver a transformada e aplicar a transformação inversa, tá? Usando tudo que a gente viu. Nessa etapa final que a gente está das resoluções de transformada, a gente já tem muita ferramenta. Então, vocês vão ver que isso aqui vai ser até de maneira simples. Então, o primeiro passo, aplicar a transformada a todos os termos. Então, vai ficar transformada do y duas linhas menos 6 vezes a transformada do y' mais 9 vezes a transformada do y igual a transformada disso tudo aqui. Transformada do t ao quadrado exponencial de 3t. Beleza? Então, aqui o que a gente já tem de informação, a gente já vai usando, já vai fazendo as substituições, olhando sempre para as condições do PVI. Acabei não marcando aqui as condições do PVI, que são y de 0 igual a 2 e y' de 0 igual a 6. Eu não estou inventando, tá? Eu só esqueci. Normalmente o exercício vai dar essas condições iniciais para vocês, beleza? Então, a transformada do y duas linhas está aqui, ó. Vou fazer entre parênteses aqui. S quadrado ys menos s vezes o y0. O y0 foi dado aqui, ó. O y0 é igual a 2, então s vezes 2, mais, menos aqui na verdade, né? Menos o y' de 0. O y' de 0 é igual a 6, foi dado aqui também em condição pelo exercício, tá? Então, pela fórmula, s quadrado ys genérico, menos s vezes o y de 0, que é 2, menos s vezes 2, menos o y' de 0, que é igual a 6. Beleza? Essa parte está pronta. Continuando aqui, menos 6 vezes a transformada do y', que é a transformada do dy dt aqui, né? Que é a transformada de y', é equivalente, só uma forma diferente da gente escrever. Vai ser s de ys menos o y de 0. O y de 0 foi dado aqui, que é o 2. Fecha. Se quiser por mais um, para não esquecer da distributiva, beleza. Mais 9 vezes a transformada de y, que a gente já definiu aqui em cima, que é o ys. 9ys. Por enquanto, essa transformada aqui do lado direito eu vou ter que dar uma olhada, tá? Ou se a gente já quiser fazer, também dá. O que a gente vai precisar aqui para resolver essa transformada de t ao quadrado exponencial de 3t? Tá? A gente vai ter que utilizar algum teorema para a resolução dele. Tá? Posso dar uma olhada e resolver na próxima linha. Tá? Por enquanto eu vou deixá-la aqui. T ao quadrado exponencial de 3t. Beleza? Então aqui vamos desenvolver. Esse s quadrado ys vai ficar s ao quadrado ys é um termo só. Menos 2 vezes s menos 2s menos 6. Tá? Aqui não tem o que fazer. Aqui distributiva, menos 6 vezes ys, s, ys, né? Então vai dar menos 6s, ys. Aqui, menos 6 vezes menos 2, vai dar mais 12. E
aqui mais 9ys, tá? Essa transformada, a gente deve ter utilizado algum teorema aqui para resolução, que envolve a transformada de t vezes algum termo qualquer, por exemplo, t ao quadrado exponencial de 3t. O que a gente pode utilizar aqui? A gente pode utilizar a transformada de derivada. Então, vou colocar aqui, desculpa, a derivada de transformada. Então, aqui eu vou utilizar derivada de transformada. A gente tem vídeo aí relacionado, tá? Igual, vou dar uma reposicionada na minha folha aqui, que as definições iniciais lá não vou precisar mais. Então, como que fica essa derivada de transformada? A gente tem a fórmula dela aqui, ó, que é essa aqui, ó. Transformada de t elevado a n f de t vai ser menos 1 elevado a n vezes dn dsn fs. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui nessa transformada? Então, vai ficar assim, ó. Vou usar a fórmula, tá? Então, vou trazer mais para cá o celular, aqui. O nosso n é igual a 2, certo? Porque o n é o expoente do t. Então, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado vezes dn dsn. O nosso n é 2, então ds quadrado, aqui d quadrado, ds quadrado, vezes o f de s. Quem é o f de s? O f de s é a transformada do f de t. F de t, no caso, é o exponencial de 3t, tá? Então, a gente vai buscar lá na tabela de transformada quem é a transformada do exponencial de 3t. Nesse caso, exponencial de 3t. 1 sobre s menos a, se o nosso a é 3, é 1 dividido por s menos 3. Vejam como a gente começa a utilizar tudo, né? Beleza? Então, menos 1 ao quadrado, d quadrado, ds quadrado, né, daqui da formulazinha, vezes o f de s, que no caso é a transformada do exponencial de 3t, que é 1 sobre s menos 3. Beleza? Então, vamos avançar aqui desse lado. Por enquanto, como não tem muito a se fazer aqui, eu vou avançar só fazendo a reescrita dela, tá? Não tem algo a mais aí que a gente possa fazer. Eu posso agrupar os ys. Isso realmente vai ser interessante, ó. Esse termo e esse termo. Então, já vou pôr o ys em evidência. Já dá para dar uma organizada, né? Vai sobrar s quadrado menos 6s mais 9. Os termos que não tem ys, eu vou usar eles depois, tá? Que são aqui o 2s, menos 2s, menos 6 aqui, mais 12 aqui, vai dar menos 6. É isso, né? Então, menos 6 mais 12 vai dar 6 positivo. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, né? Aqui vai ficar a derivada segunda. Então, eu vou colocar aqui, ó, d quadrado, ds quadrado dessa função aqui, ó, 1 sobre s menos 3, que eu vou escrever s menos 3 elevado a menos 1. E para não precisar ficar reescrevendo a equação toda hora, eu vou derivá-la aqui do lado, tá? Vou fazer aqui uma observação dela. S menos 3 elevado a menos 1. Eu tenho que fazer a derivada segunda dela, tá? Então, vai ser menos S menos 3 elevado a menos 2, certo? Que teria que multiplicar pela derivada de dentro, que é o próprio 1, então não precisa aparecer. Vou derivar de novo, vai ser menos, esse menos 2 vem aqui, e o S menos 3 fica elevado a menos 3. Tá? Eu fiz super direto porque aqui a gente utilizou a regra da cadeia, tá? Vocês têm vídeo relacionado lá no cálculo 1, na playlist de cálculo 1, para resolver esse problema aqui. Beleza? Aqui, ys. Aqui, já pensando em transformada, né, a gente vai ter problemas com esse termo, porque tem 3 elementos. Então, seria mais fácil visualizar de forma de 2 elementos. Então, aqui nós temos quadrado perfeito. Esse aqui é o quadrado primeiro, esse aqui é o quadrado segundo, e esse aqui é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, isso aqui é um S menos 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Vai visualizar isso direto?
Talvez não, talvez vocês vão chegar lá na frente e vão ver, poxa, essa transformada aqui não sai de jeito nenhum. E aí vocês tenham que fazer essa manipulação que eu fiz agora, tá? Vai pegando o jeito com o tempo. Essa derivada segunda aqui é esse termo aqui, ó. Como que eu posso escrever ele melhor? Menos com menos mais, 2. E esse S menos 3 que está elevado a menos 3 desce, ficando S menos 3 elevado ao cubo. Beleza? Está praticamente organizada, tá? Não está pronta ainda, mas está encaminhada. O que a gente vai fazer aqui? YS. Esse menos 2 aqui eu posso passar, vou deixar por enquanto esse S menos 3 ao quadrado aqui multiplicando, tá? Não tenho o que fazer com ele ainda. Mais um parênteses aqui. Esses dois vão mandar para o outro lado, então vai ficar igual a o menos 2S passa 2S, o mais 6 passa menos 6. Esse cara que já estava vai ficar 2 sobre S menos 3 ao cubo. Eu vou pensar em organizar a forma de escrita dela, por qual motivo? Bom, porque se eu estou pensando que tem que transformar depois, não vai ser transformado tão fácil isso aqui sem organizar, né? Então, a primeira ideia aqui é a gente tentar fazer algo um pouquinho mais simples aí, tá? Senão, não tem jeito, tá? O que a gente pode fazer aqui em termos de simplificação? Tá? Deixa eu ganhar um pouco de espaço aqui na minha folha. Vamos pensar em simplificar esse lado esquerdo aí, senão ela não vai sair tão fácil, tá? Então, ganhamos um espacinho aqui para garantir que não vai ter problema. Então, estamos aqui, ó. Posso tirar o mínimo múltiplo aqui desse lado? Posso, tá? Vou fazer isso. Vou deixar por enquanto esse termo aqui do lado esquerdo sem mexer nele, tá? Beleza? Vou tirar o MMC aqui, que é entre 1 e esse aqui. Aqui só faltou a soma aqui, tá? Cuidado. Esse termo já estava aqui, esse passou positivo e esse passou negativo. Então faltou um mais aqui, ó. Cuidado, tá? Quase que eu deixo passar. Então, é esse termo todo aqui, mais esse termo aqui, beleza? Então, o mínimo múltiplo vai ficar o único elemento diferente de 1, que é esse aqui. E aí, nós vamos fazer isso, tá? Aqui, se vocês quiserem já entender a relação que tem, ó, eu vou deixar para depois, mas o S menos 3 tem relação com esse 2S menos 6. A gente vai precisar disso por conta da forma de escrita, tá? Mas vou deixar assim, ó. 2S menos 6, que multiplica esse dividido por 1, é ele mesmo, vezes esse. Então, S menos 3 ao cubo. S menos 3 ao cubo dividido por S menos 3 ao cubo é 1 vezes 2, 2. Então, essa parte inicial aqui, a gente ainda pode organizar, tá? Continuando aqui na outra folha, vai ficar YS vezes S menos 3 ao quadrado igual. Aqui, ó, que eu digo que dá para fazer a manipulação, tá? Como que é essa manipulação? Ó, se eu colocar o 2 em evidência, 2S dividido por 2 é S, menos 6 dividido por 2, menos 3, vezes S menos 3 ao cubo, mais 2, tá? Cuidado aí para não deixar nada de fora. Tô fazendo mais detalhado do que precisa para ficar bem claro, beleza? Aqui tranquilo. Por que eu deixei escrito assim? Porque eu vou poder agrupar esses dois aqui, ó. Então, vou passar esse S menos 3 ao quadrado já dividindo aqui, tá? Vai ficar 1 sobre S menos 3 ao quadrado, fecha e fecha, vezes todo esse termo que eu tenho aqui, que eu vou dar uma arrumadinha nele. Vai ficar 2, que multiplica S menos 3 vezes S menos 3 ao cubo, S menos 3 na quarta, mais 2, dividido por S menos 3 ao cubo. E aí fechei. Beleza? Aqui é a organização, né? O que a gente vai fazer aqui? YS igual, vou fazer distributiva. Esse termo com esse primeiro termo aqui, vou colocar um parênteses a mais aqui, e esse termo com esse outro termo aqui. Então, a multiplicação do primeiro é, e logicamente aqui embaixo a mesma coisa, né? 1 vezes 2S menos 3 na quarta é 2, que multiplica S menos 3 na quarta,
o s menos 3 ao quadrado vezes s menos 3 ao cubo, s menos 3 na quinta. Para o outro termo, é 1 vezes 2, mais 2, e o denominador, s menos 3 ao quadrado vezes s menos 3 ao cubo, s menos 3 na quinta. Estamos chegando no final, tá? Então, o que que nós temos aqui? Dá para simplificar, ó, esse na quarta com esse na quinta aqui, e escrever assim, ó, ys igual o s menos 3 na quarta pelos s menos 3 na quinta, vai sobrar o s menos 3 no denominador. 2 sobre s menos 3 mais 2 sobre s menos 3 na quinta. Tá? Agora sim a gente vai aplicar a transformada inversa. Tá? Então, para finalizar a resolução, nós vamos ter o ys vai se transformar num yt, que é igual. Posso passar esse 2 multiplicando. 2 vezes a transformada inversa de 1 sobre s menos 3, mais 2 vezes a transformada inversa de 1 sobre s menos 3 na quinta. Certo? Essa transformada aqui que a gente vai resolver. O que que acontece com ela? Tá? A primeira aqui a gente consegue resolver tranquilo, tá? Então vai ficar yt igual 2 vezes transformada inversa de 1 sobre s menos 3, aqui, transformada inversa de 1 sobre s menos a, exponencial de at, como o nosso a é 3, aqui vai ser exponencial de 3t. Esse termo aqui está fechado. Agora, para esse aqui, a gente não tem de forma imediata. Tá? Isso aqui a gente vai ter que entender como sendo um S. Tá? A gente vai precisar usar aqui o teorema da translação, tá? Para fazer a forma inversa dele aqui. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar a variável aqui. Só que para isso ser entendido como um S, por exemplo, um S na quinta, a gente vai enquadrar isso aqui dessa forma. S na quinta, por exemplo. Para ser um S na quinta aqui teria que ser um 4 fatorial. Então, o que que eu vou fazer para manter a igualdade? Vou multiplicar isso aqui por 4 fatorial e vou dividir lá fora por 4 fatorial. Tá? 4 fatorial é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Tá? Então, vai ficar assim, 2 sobre 4 fatorial, e a transformada inversa aqui, a gente já tem a tabela, né? Que é esta aqui, 4 fatorial sobre s elevado à quinta, t elevado a n. Então, a gente está usando o teorema aqui da translação, tá? Esse aqui, para fazer a mudança e depois fazer a inversa. Então, não podemos esquecer do exponencial lá no final. Então, vai ficar assim, 1 sobre 2 na quarta, 2 na 4 fatorial, n, transformada inversa aqui, 4 fatorial dividido por s menos 3 na quinta. Fechando o exercício, né, usamos tudo que é possível de ferramentas. 2 exponencial de 3t mais 2 sobre 24. E a transformada inversa aqui, que é o n fatorial dividido por s elevado a n mais 1 fatorial, tá? Que é a nossa transformada inversa, que vai ser um t elevado a n, tá? Então, aqui vai ser transformada inversa de 4 fatorial sobre s na quinta, quando esse s foi substituído por s menos 3. Beleza? Yt igual 2 exponencial de 3t, esse 2 sobre 24 eu vou simplificar, que vai dar 1 sobre 12, e nós vimos que essa transformada aqui de 4 fatorial sobre s na quinta, transformada inversa, né? Deixa eu pegar a tabelinha de transformada inversa de n fatorial sobre s elevado a n mais 1 fatorial é t elevado a n. No caso, o nosso n é 4, t elevado a quarta. Só não pode esquecer que isso aqui é um exponencial de at, daqui do teorema da translação, tá?
E o nosso A aqui é S menos A, o nosso A vale 3. Então aqui tem um exponencial de 3t. Beleza, gente? Exercício trabalhoso. Tá? Tem que tomar muito cuidado na resolução, porque tem muitos detalhes aí, vocês viram que é muito simples de se perder aí no meio do caminho. Beleza, gente? Se ficou alguma ponta solta aí, a gente pode ver depois. Mas, a princípio, o exercício é esse. Utilizamos bastante informação, usamos tudo que nós vimos de transformada aqui para resolver esse exercício. E mesmo assim ele ficou longo. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!